Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado e telespectadores da TV Senado. Antes de adentrar ao meu pronunciamento, senhor presidente, eu gostaria de estender a minha solidariedade à manifestação feita pela eminente senadora Ana Amélia, quando tratou da questão do senador boliviano que acaba de ingressar no nosso país. Não sei se como asilado, se como refugiado. Sinceramente, eu não gostaria de adentrar nas questões de mérito que envolveram o pedido de asilo daquele eminente senador boliviano. O que eu gostaria, ao me solidarizar com a eminente senadora Ana Amélia, é dizer apenas que o princípio da reciprocidade, infelizmente, não existe nas relações entre o Brasil e muitos dos países da América Latina, sem dúvida nenhuma. Mas Sua Excelência levantou uma dúvida com a qual eu me solidarizo. Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, deu-me a impressão de que realmente não há reciprocidade. Mas nessa história toda deve ter havido cumplicidade. Não é possível uma caravana seguir de La Paz a Corumbá, no meu estado, percorrendo 1.600 quilômetros, passar sem ser percebida pelas autoridades do vizinho país. Por exemplo, passou por Cochabamba, uma grande cidade, passou por Santa Cruz de la Sierra, passou por Roboré, passou por cidades menores, evidentemente, não? Mas também que tem um policiamento eficiente, até chegar a Porto Soares, já na divisa. E lá existe um posto internacional, brasileiro e boliviano, onde os documentos são verificados. Então, eu acompanho o pensamento de Vossa Excelência, a intenção de Vossa Excelência. Na realidade, as coisas aconteceram mediante um acerto que, naturalmente, nós não vamos conhecer as origens dele, mas que houve, sem dúvida alguma, houve. Portanto, acompanhando o pensamento de Vossa Excelência, eu me encontro totalmente solidário e acho que o Brasil precisa ter uma política mais presente com relação às relações com os países vizinhos. É preciso que o nosso país também seja respeitado. Há a questão do Mercosul, que já se analisou há poucos dias, e que também constitui uma preocupação eminente de todos nós. E agora ocorre um caso diferente, diplomático, mas que também representa uma preocupação e um alerta das autoridades brasileiras para que as cores da bandeira nacional sejam lá também respeitadas. Com imenso prazer, senadora Ana Amélia, passo a ouvi-la. Senador Rubem Figueiredo, ao lhe agradecer as referências ao meu pronunciamento, eu apenas suscito que nós não podemos nos omitir em relação a um assunto de tamanha relevância. Até porque eu e o senhor somos de estados, o meu estado, o Rio Grande do Sul, tem fronteira com a Argentina e com o Uruguai. O seu tem com a Bolívia e o Paraguai. Então, mais razões temos nós, de estados fronteiriços, em abordar com mais ênfase esses assuntos. E este caso ele é emblemático em função daquilo que apresentei em relação à reciprocidade. Então, nós não podemos ter uma atitude arrogante com os países vizinhos, mas também não temos que ter uma atitude de submissão às vontades de algumas lideranças regionais. O governo brasileiro
seja ele da área econômica, diplomática ou política, tem a obrigação de defender o interesse brasileiro e exatamente os princípios de democracia que nós vivemos em nosso país. A diplomacia brasileira é reconhecidamente uma de grande qualidade profissional. O Instituto Rio Branco, o país é escolhido por jovens estudantes da diplomacia para vir aqui estudar no Brasil. Existe cooperação com vários países, não só de língua portuguesa, também pela relevância, pela qualidade que tem a nossa diplomacia. Então, por essas razões todas, é que eu fiz da tribuna, como está fazendo Vossa Excelência, uma referência a esse caso, que tanto o senhor quanto eu, e eu imagino os demais senadores, o senador Mozarildo, que também é de um estado fronteiriço, lá a Roraima, o nosso interesse é que as coisas se resolvam com racionalidade, sem ideologias se sobressaindo a princípios humanitários, com a conveniência adequada ao pragmatismo de boas relações. O comércio está falando muito alto nisso, e talvez o comércio agora responda também por esse sentar a poeira para uma negociação e um entendimento, nesse caso, do senador Roger Molina. E eu aproveito a aquiescência de Vossa Excelência nesse aparte, senador muito prazer, Rubem Figueiredo, para lembrar que hoje a imprensa está trazendo de novo uma grande preocupação dos exportadores brasileiros, e eu falo de um estado que exporta muito calçados para a Argentina, em que o governo argentino voltou a levantar barreiras à entrada dos produtos. Já estão todas as compras já feitas, 350 mil pares de calçados, 350 mil pares. Agora tem Dia das Mães, porque lá o Dia das Mães é outra data, que seria a hora de vender esses produtos, correm o risco de ficar na fronteira, de não serem embarcados para lá, porque a tal licença prévia não foi concedida. Então, veja só, mas se a Argentina estivesse fazendo isso apenas com o Brasil, não. Ela está trocando o Brasil pela compra da China. E aí, de novo, a palavra reciprocidade. Que Mercosul é esse? Queremos salvar este bloco, essa união aduaneira, fazendo esse tipo de barreira comercial aos calçados brasileiros? Então, eu queria aqui apresentar como senadora do Rio Grande que isso representa, cada vez que faz essa barreira comercial, representa impacto sobre o emprego no meu estado e de outras regiões do país que também exportam para a Argentina. Então, no caso dos calçados, eu queria até dizer que o Ministério da Indústria, Comércio e Comércio Exterior, o MIDIC, que tome as providências e a própria diplomacia para ver se essa barreira deve ser derrubada, porque não podemos falar em reciprocidade e fortalecimento do Mercosul, cada dia tendo uma novidade negativa quanto essa de mais barreiras. Então, em nome da Bicalçados, que representa o setor, eu faço esse alerta e esse apelo às autoridades brasileiras. Não podemos aceitar esse contencioso comercial. E parabéns pelo seu pronunciamento. Muito obrigado, eminente senadora Ana Amélia. Eu registro a preocupação de Vossa Excelência. É mais uma advertência ao governo brasileiro com relação à atual política do Mercosul. Eu disse no meu discurso de sexta-feira, que Vossa Excelência me honrou com a sua presença, afirmando que o momento é delenda Mercosul. Nós não podemos continuar submissos às vontades dos países participantes do processo. Eu até entendo a atual reação do governo do Paraguai, cautela. Ele não pode absolutamente ingressar num pacto onde ele é menosprezado. Portanto, eu me associo à manifestação, ao registro de Vossa Excelência e espero que as autoridades brasileiras realmente registrem o fato também, né, e tomem providências. Eu creio que esse pacto tarifário que existe entre o Brasil e os demais países do Mercosul é para inglês ver. Quem prevalece, quem manda, quem decide hoje, infelizmente, não é os integrantes do pacto, mas apenas uma nação, e nós sabemos qual ela é. Muito grato a Vossa Excelência. Mas, senhor presidente, eu trago aqui ao debate um outro assunto que também constitui preocupação hoje no nosso país.
Algumas vezes, o que parece ser é bem diferente do que realmente é. E, a despeito das boas intenções, usa-se uma ótima ideia com objetivos obscuros, estranhos e incompreensíveis. Estou falando, senhor presidente, senador Mozarino Cavalcante, do duvidoso e nem um pouco transparente acordo triangular entre o Brasil, a Organização Pan-Americana, OPAS, e Cuba, para trazer 4.000 médicos da ilha para atuarem no programa Mais Médico, nos rincões do nosso país. Os primeiros 400 já estão em solo brasileiro desde esse fim de semana. Lembro-me que exatamente no dia 8 de julho, o governo anunciou que estava desistindo de trazer médicos cubanos, ouvindo os protestos e os alertas da classe médica brasileira. Vossas Excelências, senhoras e senhores senadores, lembram muito bem deste fato. Infelizmente, somente agora entendemos que aquele recuo era estratégico, uma maneira de jogar fumaça sobre um tema polêmico, para poder, à sorrafa, armar acordos de bastidores, para dar um bote em todos aqueles que debatem a questão de saúde pública da maneira clara e transparente. Só digo que não é desse jeito que se constrói credibilidade, nem se fortalece o processo de transparência, tão caro ao Estado Democrático de Direito. Agora, a mídia, a tônica, tem alertado para a combinação esdrúxula de exploração profissional, da maneira velada de repassar recursos para outro país e a falta de comprovação das habilidades profissionais. A medida, senhor deputado, senador Aloysio Nunes, é errada do ponto de vista legal, é uma estupidez do ponto de vista humano e também é um equívoco do ponto de vista moral. Todos sabem que manifestei a minha simpatia desde que tomei conhecimento do programa Mais Médicos do governo federal, antes mesmo do anúncio oficial, em jantar na casa do senador Valdemir Moca, com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. No entanto, não posso fazer ouvidos moucos e me furtar de comentar e criticar os dados estranhos envolvendo as negociações da vinda dos médicos cubanos ao Brasil. O governo, senhoras e senhores senadores, está provocando duas desconfianças. A primeira está demonstrando concretamente que abriu mão de fazer avançar, de fato, a saúde no Brasil por meio de medidas paliativas, cedendo à tentação de fazer populismo eleitoral com um assunto tão sério como este. Como disse aqui antes, a saúde depende de recursos volumosos, planos estratégicos de médio e longo prazo e um programa de investimentos para adotar cidades e regiões de estrutura médico-hospitalar, ambulatorial e farmacológico. No tocante aos médicos, que é apenas parte do problema, precisamos criar uma carreira sólida para médicos equiparando as funções do Estado. Infelizmente, do jeito que está se fazendo com a importação de médicos cubanos, não há como se levar a sério a denúncia de que, na verdade, o governo está contratando 4.000 cabos eleitorais, ao custo de mais de 400 milhões por mês de reais. O que o contribuinte brasileiro está pensando sobre este assunto? Pergunto. O que a sociedade brasileira pensa sobre esse verdadeiro escambo humano? Pergunto. A princípio, pode parecer que as entidades médicas brasileiras estão agindo de forma pouco solidária, por quererem impedir a chegada desses profissionais ao país. Afinal, eles vão atuar em localidades nas quais os nossos conterrâneos não querem se arvorar. Vejo que o debate pode resvalar para questões ideológicas clássicas, criando uma cortina de fumaça sobre o que está realmente em jogo nesse processo. No entanto, o Conselho Federal de Medicina, a Federação Nacional dos Médicos, entre outras entidades, estão alertando com extrema correção sobre o risco de os cubanos serem submetidos a uma espécie de trabalho escravo e vão recorrer à Justiça e à Procuradoria-Geral do Trabalho, além de notificar diretamente o governo brasileiro. É sabido, senhores e senhoras senadores, que em outras ocasiões o governo cubano ficou com até 80% do salário dos profissionais da medicina enviados à Bolívia e à Venezuela,
Isso pode ser comprovado por relatos publicados na mídia de cubanos que desertaram. Entendo que esse alerta das entidades médicas é a demonstração real da preocupação com o exercício ético da profissão e um grito pela não exploração. Fico aqui imaginando, senhores senadores, quando ocorrer algum tipo de problema com pacientes no interior do Brasil, podendo, inclusive, em decorrência de imperícia médica ou mesmo falta de condições de atendimento emergencial, ocorrer óbito, surgirá naturalmente a pergunta: o governo cubano será corresponsável pelo que ocorrer com os brasileiros? Pergunto. Existem muitas dúvidas em relação a este acordo. Ele é o melhor para o Brasil neste momento? É outra indagação. Ele saneia os problemas da saúde pública nas regiões carentes? É outra indagação. Ele está de acordo com as nossas leis? É uma grande preocupação. Ele está de acordo com os direitos humanos consagrados pela comunidade internacional? São essas as indagações que até agora eu não encontrei sinceramente resposta. Causou-me grande preocupação ouvir da senhora senadora Ana Amélia, em discurso nesse plenário na última sexta-feira, o relato da denúncia que recebeu de que o médico cubano será remunerado com pouco mais de um décimo do salário pago pelo governo brasileiro ao Ministério da Saúde daquele país, via acordo trilateral, já que é intermediado pela OPAS. Ouvi isso com muita preocupação, senadora Ana Amélia. Vossa Excelência, naturalmente, há de enriquecer o meu discurso. Muito obrigado. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado. Acompanho, como sempre, o seu discurso, meu caro senador Figueiró, com muito proveito e muito prazer. Vossa Excelência faz uma série de indagações que, até agora, estão sem resposta. E é preciso que haja uma resposta para elas. Quero dizer a Vossa Excelência que vamos, em nome da bancada do PSDB, convidar o representante da organização da OPAS, que foi a intermediária, Organização Pan-Americana de Saúde, que foi intermediária entre o governo brasileiro e o governo cubano para a concretização deste acordo, para que esclareça muitas dessas questões que são, para nós, ainda questões que estão ainda na penumbra, né? Acrescento mais uma essas indagações. Cuba é um país de 11 milhões de habitantes, tamanho, a população da cidade de São Paulo. De repente, ela se vê privada de 4 mil médicos. É de se perguntar, como é que a saída de 4 mil médicos, assim, de chofre, não leva a um colapso do sistema de saúde daquela ilha? Será que esses médicos estão realmente exercendo a medicina lá? O que eles estavam fazendo? Qual é o currículo efetivo desses médicos, além da habilitação profissional, das disciplinas que lhes são ministradas no curso? Que experiência têm efetivamente esses médicos para vir aqui trabalhar no Brasil em condições adversas, sem equipamentos, sem estrutura de apoio, não é? É preciso um médico de grande experiência para dar conta do recado. Será que é o caso desses médicos cubanos que estão chegando agora? Realmente, eminente senador Aloysio Nunes, isso é uma indagação que nós estamos fazendo hoje. A minha opinião é que se há uma sobra de 4 mil médicos lá à disposição da comunidade internacional, evidentemente, isso me leva até a acreditar que eles realmente não foram formados para exercer a ciência de Hipócrates, mas sim com o objetivo paralelo de ser ideólogos de uma determinada doutrina que não é a que o Brasil recebe, que os brasileiros aceitam. Então, existe uma dúvida realmente quando se indaga se eles vêm aqui para serem realmente médicos ou para exercer uma outra ação que contraria o espírito democrático do povo brasileiro.
sem dúvida nenhuma. Mas continuo agradecendo a parte do eminente senador Aloysio Nunes para dizer, senhor presidente, que o que justifica o Estado brasileiro desembolsar R$10 mil e o profissional receber cerca de R$1.500, já estão dizendo que seria R$2.500, R$4.000. Mesmo assim, mas o médico receberá moradia e alimentação da prefeitura e não precisaria de tanto dinheiro. Será essa a lógica? Como assim, pergunto? Estamos todos assombrados, estamos todos perplexos. O ministro das Relações Exteriores, senhor Antônio Patriota, e o advogado-geral da União, senhor Luiz Adams, disseram, em outras palavras, que não tem nada a ver com isso. Veja, Vossas Excelências, disseram, duas importantes autoridades do governo da República disseram que não tem nada a ver com essa questão dos médicos cubanos. Ou melhor, da maneira mais polida, o senhor Patriota disse que, aspas, não tem por que se pronunciar sobre esse detalhe do programa. Fecha aspas. E se o Brasil for questionado pela OIT, quem vai se pronunciar, senhor ministro das Relações Exteriores, a respeito? Deixo mais essa indagação. Entendo que o termo de conduta do trabalho dos médicos cubanos no Brasil seja semelhante ao já aplicado na Bolívia e na Venezuela. Ou seja, com o governo da ilha abocanhando parte do salário de seus cidadãos, além da expressão latente de uma exploração de trabalho alheio. Entendo que, se o Brasil não questionar esse ponto do contrato, estará dando uma demonstração à população nacional de que é conivente e está financiando, de certa forma, aquele país. Senhor presidente, o meu pronunciamento demanda mais algumas páginas. Se Vossa Excelência me permitir mais alguns minutos, eu me serviria dele para completar o meu discurso. Muito grato a Vossa Excelência. Se é isso mesmo, o Brasil está lamentavelmente ajudando a manter a ditadura cubana, via exploração do trabalho alheio, nos colocando em risco até diante da Organização Internacional do Trabalho por denúncia de trabalho escravo. Senhoras e senhores senadores, 74% dos médicos cubanos vão trabalhar no Norte e Nordeste, 68% dos municípios dos quais eles são alocados em todo o país, apresentam os piores índices de desenvolvimento humano, com boa parte da população em área rural. A pergunta que fica é, eles terão condições mínimas de trabalho? Material, equipamentos, equipe interdisciplinar? E quem vai pagar essa conta? Também as prefeituras já estão sobrecarregadas em seus orçamentos? Sim, porque os gastos em hospedagem e alimentação já serão bancados pelos municípios. Destaco, senhor presidente, ainda a questão da validação do diploma. Os médicos cubanos que chegarão ao Brasil vão participar de módulo de treinamento e avaliação por 3 semanas. Só isso, pergunto? Eles vão entrar aqui com uma espécie de green card, desvirtuando o que existe na legislação brasileira? Infelizmente, nosso governo não tem dado esclarecimentos transparentes a respeito desses incontáveis detalhes. É preciso despertar o Executivo Federal sobre o erro que ele está cometendo e que fatalmente pagará no dia de amanhã. Ainda há tempo de mudar aquilo que em pouco tempo se tornará irremediável. Deixo o meu alerta e a minha preocupação. Mas, senhor presidente, para concluir, eu considerei extremamente perspicaz e oportuna a análise feita pela jornalista Eliane Cantanhede, publicada em sua crônica Folha de São Paulo, de ontem, domingo, sob o título Avião Negreiro, e que reflete um sentimento de apreensão no tocante à presença, em especial, dos médicos cubanos, que, pelo noticiário corrente, pode nos fazer retornar à história do Brasil quanto ao tráfico por meio dos navios negreiros. Por isso, faço questão de transcrever integralmente o texto para que conste nos anais desta classe, e assim terminarei, senhor presidente. Aspas. Ninguém pode ser contra um programa que leva médicos, mesmo estrangeiros, até populações que não têm médicos. Mas o meio jurídico está em polvorosa, com a vinda de 4.000 cubanos, em condições esquisitas e sujeitas a uma enxurrada de processos na justiça. A terceirização no serviço público está na berlinda, e a vinda dos médicos cubanos é vista como terceirização estatal e com triangulação.
o governo brasileiro paga a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, que repassa o dinheiro ao governo de Cuba, que distribui entre os médicos como bem lhe dá na veneta. Os 10 mil brasileiros, os 10 mil reais de brasileiros, portugueses e argentinos não valem para os que vierem da ilha de Fidel Castro. Seguida a média dos médicos cubanos em outros países, eles só embolsarão 25% a 40% do que teriam direito, ou de R$ 2.500 a R$ 4.000. O resto vai para os cofres de Havana. Pode um médico ganhar R$ 10 mil e um outro só R$ 2.500 pelo mesmo trabalho? As mesmas horas e o mesmo contratante? Há controvérsias legais. E há gritante injustiça moral, com o agravante de que os demais podem trazer as famílias, mas os cubanos não. Para mantê-los sob as rédeas do regime, diz a jornalista Cantanhede, e se 10 ou 100 ou 1.000 médicos cubanos pedirem asilo, o Brasil vai devolvê-los rapidinho para Havana, num avião venezuelano, como fez com os 2 boxeadores? Pergunta ela. Olha o escândalo, afirma a cronista política da Folha de São Paulo. E complementa, o Planalto e o Ministério da Saúde alegam que os cubanos só vão prestar serviço e que Cuba mantém esse programa com dezenas de países. Mas e daí? É a base de todo mundo faz? Trocar gente por petróleo combina com a Venezuela, não com o Brasil. Seria classificado como exploração de mão de obra. Tente você, diz a cronista Eliana Cantanhede, contratar alguém em troca de moradia, alimentação e, em alguns casos, transporte, mas sem pagar salário direto e nem ao menos saber quanto a pessoa vai receber no fim do mês. No mínimo, desabaria numa denúncia de trabalho escravo nas suas costas, e assim conclui. Senhor presidente, senhores e senhoras senadores, a advertência da jornalista Eliane Cantanhede é extremamente grave e vem se juntar aos diversos pronunciamentos feitos desta tribuna para que o governo federal fique alerta, não vá no canto da sereia cubana e defenda realmente os interesses de saúde do povo brasileiro, mas também tenha em consideração as advertências que os médicos brasileiros fazem a respeito. Muito obrigado a Vossa Excelência.